Olá, amigos e amigas aqui da TV Prof. Kardec. Pois é, vamos falar sobre o desejo. O desejo é sempre algo muito interessante. Quando a gente fala no desejo, a gente tem que falar do inconsciente, né? É sempre o inconsciente que está aí em jogo quando falamos do desejo. Recentemente, numa live aqui das terças-feiras, eu falei um pouco sobre isso, sobre o inconsciente. E quando a gente fala do inconsciente, a gente lembra de Freud, e Freud traz para nós, né, a reflexão da sua segunda tópica do id, do ego e do superego. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também traz que o desejo é algo que é fruto sempre um pouco da infância, das questões infanto-juvenis, no aspecto de que realmente é sempre algo que traz o imaginativo, né? Sempre a imaginação. O desejo vai mexer sempre com a imaginação. Quando a gente parte para Lacan, por exemplo, fala do desejo do outro, né? O desejo do outro, que é uma vontade contínua e que acaba nunca sendo totalmente preenchida, porque o ser humano é um ser desejante pela própria natureza e, consequentemente, ele nunca fica satisfeito totalmente, porque na cabeça dele ele precisa. Na realidade, nós precisamos sempre do fantasiar, né? Das fantasias, sejam elas quais forem, para colocar estímulo, motivação para a vida, né? Colocar estímulo, motivação, para que a gente possa ter aquela coisa realmente ativada, né, para viver. Então precisamos sempre cair no campo imaginativo, né? E então o desejo tem muito a ver com essa perspectiva. Quando a gente fala do desejo, da perspectiva sexual, da perspectiva do desejo por pessoas, o desejo pelo sempre pelo que não se tem, né? Como se ali fosse você fosse encontrar a plenitude, né? A suposta plenitude ou a felicidade total, a felicidade plena. O ser humano passa a vida toda querendo ter a felicidade plena nesta vida, nesta encarnação. E a gente chega à conclusão, como universalistas que somos, que isso é impossível, né? A felicidade plena realmente não é da Terra, não é desse mundo. Então, fica sempre uma sensação de vazio, de que falta alguma coisa, de que poderia ser melhor. Essa é uma impressão nossa, mas que na realidade esse vazio nunca vai ser totalmente preenchido se a gente é, não entender que a gente é que tem que preencher algumas lacunas em nós mesmos, né? E não esperar a felicidade plena nesse mundo e pessoas perfeitas e pares perfeitos em um mundo perfeito, num lugar imperfeito onde nós também fazemos parte dessa imperfeição, né? Então é importante refletir sobre isso. Nesse aspecto, quando a gente fala muito sobre o desejo do ponto de vista aqui como libido, voltado à questão realmente da atração física, energética, da atração espiritual, né? Perdão, nós vamos refletir, então, de que o ser humano ele é sempre desejante, né? Então você às vezes encontrou realmente uma grande parceira, uma parceira que você sente que lhe preenche em todos os sentidos para a vida toda. Ela também encontrou um grande parceiro e é um reencontro de almas para a vida toda, que lhe preenche, que lhe dá sentido, significado, propósito, que lhe dá motivação, que você vê que você encontrou aquele par, né, adequado para você, aquele par perfeito aos moldes do que se pode ser perfeito aqui, né? Então,
você quando encontra isso, você acha que está nessa plenitude total, né? Que não vai, você não vai buscar ter desejos mais, porque está tudo contemplado naquele pacote, né? Isso pode ser assim até, mas é necessário que a gente vá fazendo um trabalho conosco mesmo, que isso exige um burilamento espiritual, um maturar, uma maturidade muito importante sobre a vida terrena e sobre nós enquanto espíritos imortais, fazendo um processo de autoterapia para o espírito que é eterno, para o espírito que está vivendo mais uma experiência aqui, dentro de um corpo físico, assumindo uma persona, um personagem, né? E esse personagem que tem suas características ou às vezes subpersonagens, né? Então, a apometria vê muito isso, tudo isso. Então, veja que é uma questão muito complexa e que é natural, por exemplo, e aí eu vou dizer para vocês, casais harmônicos, inclusive, casais que se dão muito bem, é, vocês vão precisar fazer um trabalho consigo mesmo com o inconsciente, trabalhar o inconsciente. O id, o ego e o superego, ou seja, o id, o desejo, o instinto, o impulso, aquela coisa do ímpeto, do impulso, né? Que ele, sendo equilibrado e voltado para as questões realmente não só sexuais, mas macro, ele vai nos ajudar muito na criatividade, na arte, na produção de coisas, vai ser sempre muito interessante, né? E precisa ser equilibrado, mas também não pode ser tolhido, né? E o superego vem muitas vezes não só equilibrar, ele vem tolher. E muita gente às vezes não fala porque alguns professores de psicanálise ainda são muito voltados às suas caixas religiosas, o que impede de penetrar fortemente no mundo psicanalítico de cabeça sem deixar suas crenças. Então você percebe que às vezes em algumas aulas, alguns professores em cursos de psicanálise, né? Na faculdade de psicologia se vê de maneira muito en passant a psicanálise, né? Mas para quem faz estudos de psicanálise, percebe que alguns ainda têm crenças enraizadas, crenças limitantes, e quando vão falar dessa segunda tópica de Freud, eles ficam um pouco enganchados, amarrados, e eles não conseguem realmente falar o quanto o superego pode ser maléfico em alguns casos, né? De realmente tentar coibir, inibir desejos e coisas que são naturais, prazeres, a busca pelo prazer, que é uma coisa do ser humano, né? E que naturalmente a gente percebe que aquelas pessoas que tentam se fechar muito nas suas caixas religiosas, suas crenças limitantes, acabam tolhendo muito isso e mesmo às vezes tendo conhecimento psicanalítico, elas recalcam muito, elas reprimem muito, isso gera questões psicossomáticas, como elas próprias sabem, mas as crenças ainda perduram e crenças limitantes. E quando você está diante de religiões, caixas religiosas, é muito complexo, você não consegue deixar totalmente isso, né? Por isso que é importante, por exemplo, a psicanálise tem tudo a ver com uma proposta universalista, espiritualista, ela se encaixa com a liberdade e com a espiritualidade livre, para que a gente possa falar de uma maneira bem tranquila sobre tudo isso. Então, como o vídeo não quero alongá-lo, é só para trazer assim algumas reflexões básicas sobre isso, o desejo e o trabalho desse desejo no inconsciente. Primeiro, entendendo que é algo permanente, contínuo, que não está no consciente, que sempre inconscientemente nós vamos ter desejos, ou que é sempre fantasias, né? É o mundo das fantasias, também pode ser dos feitiços sexuais, etc. Então, é importante, se você tiver um parceiro, uma parceira, uma companheira, um companheiro, você conversar muito com a pessoa, você
abrir para a pessoa quais são os seus feitiços, se é que você tem, quase todo mundo tem, né? Só não quer admitir às vezes. Então, quais são as suas fantasias sexuais, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos sexuais mais ardentes e às vezes que você tem vergonha de dizer ou de falar, porque você foi a vida toda já tolhida por castas religiosas ou por uma moralidade ou suposta moralidade da sociedade ou da família ou das igrejas, das questões religiosas. Então é importante você se abrir, né? Realmente conversar de maneira transparente com o seu cônjuge, com o seu parceiro, sua parceira, e dizer tudo: olha, eu sinto vontade disso, eu tenho desejo de tal coisa, eu penso em tal coisa, me dá prazer tal fantasia, eu imagino tal fantasia, tal coisa, porque a fantasia sempre vai fazer parte do nosso universo, né? O desejo sempre vai fazer parte do nosso universo. Cabe a nós saber regular, dosar, mas não de uma maneira de recalcar, né? Então a gente vai tentar trabalhar isso de uma maneira que é leve, de uma maneira que a gente possa realizar, de certa forma, essas fantasias, essas coisas com os nossos parceiros, né? Porque a grande dificuldade é essa ao longo do tempo, diante das rotinas, diante das mesmices, diante da vida cotidiana cansativa, estressante, com seus tédios, angústias, contas para pagar, coisas sempre as mesmas coisas para fazer. Então isso vai gerando um desgaste e o ser humano tende a entender no seu inconsciente de que precisa de algo diferente ou que precisa de algo novo, né? Para incrementar, para dar um sabor à vida, para dar um tempero. Então sempre vai sentir uma vontade de ser preenchido algo. Isso é uma coisa permanente que você vai ter que lidar para a vida toda. E que isso independe se você está solteiro, sozinho, namorando, se você está casado. Então você precisa trabalhar isso com você, de maneiras que você precisa entender que o ser humano é sempre insatisfeito de alguma forma. Trabalhar essa insatisfação, né? E trabalhar também maneiras de você conseguir ir se satisfazendo e entendendo a vida como ela é, né? Entendendo a vida como ela é diante das circunstâncias da sua vida, da sua parceria amorosa, etc. Então, uma forma de tentar melhorar muito isso é você conversar abertamente, claramente com a pessoa sobre tudo, sem pudores ou falsos pudores, conversar sobre tudo, escancarar, dizer o que é que sente, o que é que pensa, o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é que gostaria, porque é uma maneira de você em casal se satisfazer sexualmente bem, justamente para que você diminua essa questão dessas fantasias que, como o próprio nome está dizendo, são questões muito da imaginação, né? Sempre da imaginação, do imaginar um diferente, um algo surpreendente, que isso faz parte do inconsciente, né? Tanto que às vezes se revela em sonhos e em momentos onde nós refletimos desejos não realizados ou reprimidos, recalcados, coisas desse tipo, né? Coisas que a gente tem vontade de fazer, mas não faz, ou até encontros em espírito com outras pessoas. Com isso, em alguns momentos pode ser perigoso, porque existem espíritos que podem se aproveitar disso, né? De uma carência sexual ou de uma não realização de um desejo. Por isso que é importante você conversar, abrir-se para seu par, para seu cônjuge, para falar um pouco sobre tudo, o que é que você gostaria de incrementar a relação, de colocar, tem vontade de tal coisa, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de dizer, mesmo que às vezes a outra pessoa às vezes não seja tão aberta, mas se for um casal aberto a ouvir e a entender,
Ah, eu tenho vontade, eu tenho um feitiço disso, tenho um feitiço daquilo, tenho uma vontade de colocar tal coisa na nossa relação. Muitas vezes as pessoas têm vontade de colocar até uma outra pessoa, em alguns casos, né, de ter uma relação a três, ou de ter uma forma diferente de fazer, um local diferente, ou inventar formas diferentes para sair da mesmice, para sair daquela coisa que possa parecer algo comum, um lugar comum, né? E o mais do mesmo. Então você precisa sair do mais do mesmo, procurar formas e alternativas de colocar esse tempero dentro do que você já tem, porque muitas vezes você vai entender que esse é um problema que é seu com você mesma ou com você mesmo, não é um problema do seu parceiro, da sua parceira. É um problema que você, o ser humano em si, ele é desejante e ele sempre vai sentir alguma carência ou alguma coisa que como se precisasse ser preenchido, porque isso é nosso, ou seja, a gente precisa buscar isso em nós mesmos, essa sensação de se contentar, de se contemplar com a vida como ela é, as pessoas como elas são, de que aqui nada é perfeito e que essa assim, a sensação de preenchimento total muitas vezes nós só vamos sentir na espiritualidade, em outro planeta, em mundos superiores, em outras instâncias evolutivas, etc. Como você queira pensar, a partir da quinta dimensão, etc. Então isso é muito importante. Por quê? Só para fechar o raciocínio, se não for assim, muitos casamentos, muitos casais correm riscos de, com o passar do tempo, com a monotonia, com a rotina, você deixar a coisa esfriar, né? E deixar a coisa ficar relaxada, e aí você começar a fantasiar sempre o novo, achar que no novo ou no diferente está ou estará uma fórmula mágica de resolução da vida. E isso é falso, né? Isso é falso. Então é importante a gente conversar, as pessoas conversarem bastante, para uma tentar satisfazer a outra ao máximo e satisfazer a si própria, né? Satisfazer a si mesmo, buscar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe faz bem, para justamente porque o desejo ele existe. Então vamos aqui falar uma coisa escancarada: o desejo ele existe, é uma questão inconsciente. O ser humano sempre ele pode amar totalmente uma pessoa, estar totalmente preenchido com ela, sentir que é o grande amor da vida, né? Que é o grande amor de sua vida, que é um grande reencontro de almas maravilhoso, que vai levar para toda a vida, que está certo daquilo, mas precisa firmar isso, não só com esse lado do amor, do sentimento, mas também buscando formas de que a relação seja prazerosa e não perca o carinho, o estímulo, as coisas que vão regando isso todos os dias e fazendo com que você sinta prazer e vontades e fantasias e vontades sempre aqueles desejos com a mesma pessoa, né? Você poder todo dia se reinventar e de tempos em tempos, de 5 em 5 anos, que as pessoas vão mudando, a relação vai ganhando outras formas, as pessoas vão envelhecendo seus corpos, os corpos às vezes vão tendo algumas limitações. Então, como você vai ter que adaptar esses seus desejos, né, esse seu lado fantasioso, essa questão, trazendo do inconsciente para o consciente, relatando, falando e adaptando a sua realidade, a realidade do seu casamento, de acordo com as circunstâncias também da sua idade, das suas condições de saúde e da sua forma de pensar mais madura, né? Então é importante você ter isso para que não gere problemas por falta de maturidade, falta de autoconhecimento e falta de conhecimento psicanalítico, de conhecimento de si mesmo do ponto de vista das fantasias, do desejo, das perspectivas do desejo, da sexualidade, etc. Por quê? É muito comum casais que se amam, que estão muito bem juntos, que estão muito seguros e certos e confiantes
e convictos de que passarão toda a vida junto, mas mesmo assim, por o ser humano ser um ser desejante, é natural que às vezes um homem possa olhar para a bunda de outra mulher, ou que possa, em alguns momentos, quando passa alguma mulher, ele ter alguma atração física por ela e olhar, né? E além disso, tem as redes sociais aí hoje em dia que nós sabemos que elas também, as redes sociais estão aí como uma forma, muitas vezes, de atrair, fazer as pessoas se atraírem às vezes por pessoas porque veem alguma coisa ou um corpo bonito que interessa e que desperta o desejo, principalmente no caso dos homens, ver corpos femininos, passa muita coisa disso, né? Instagram, todo mundo é bonito, todo mundo se embeleza, todo mundo tira fotos sensuais, se sensualizando, etc. Então, esses são estímulos, né? Que às vezes podem surgir e que você precisa ir tendo esse equilíbrio, esse cuidado, o cuidado até espiritual, para também não sofrer influências espirituais, que muitas vezes casamentos são atingidos, né? E às vezes até destruídos por influências espirituais negativas que se aproveitam de uma coisa inerente ao ser humano, que é o desejo, que é a vontade, são as fantasias, né? E aí você precisa ter um equilíbrio, ponderando, vendo as questões do ponto de vista espiritual, profundo, para que você não deixe, por exemplo, relações tão profundas em sentimento, em amor, em convicção, em propósito, acabar por conta das questões fantasiosas e desejantes que sempre vão existir, né? Então, por que não trazer esses desejos para dentro do casamento ou da relação que você já vive, né? E adaptá-las ali dentro das circunstâncias. Então, é isso que eu queria falar um pouco para vocês nesse vídeo, porque é natural, como eu falei, que às vezes, mesmo você em relações muito sólidas, você desperte algum desejo inconsciente por alguém, às vezes por uma mulher, por algum colega de trabalho, por algum colega da área que está ali trabalhando todo dia, um homem também por alguma colega de trabalho, ou um homem por desejos via rede social, ou mulher via rede social porque vê em alguém uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa isso, aquilo. Então, existem várias formas de seduções, né? E uma delas é a questão da inteligência, que atrai, né? A afrodisíaca, o bom humor, a inteligência, o bom papo. E também, muitas vezes, existem detalhes que no estudo psicanalítico a gente vai percebendo, no autoconhecimento também, né? Além do ato falho, que às vezes uma mulher pode estar conversando com o marido e chamar o nome de outro homem, né? Chamar o nome de outro homem. Isso acontece, às vezes, fulano trocou, errou. Ela está se referindo porque no inconsciente dela está o nome ou de um ex ou de alguém que ela já teve algum desejo, despertou algum desejo ou tem. Isso também pode acontecer o contrário. O homem no ato falho pode chamar, e às vezes até na hora do sexo, chamar o nome de uma outra mulher. E essa outra mulher pode ser uma ex dele ou até alguém que ele está de olho ou que ele tem interesse, né? Ou já teve. Então isso acontece. Mas além desses atos falhos, há também outras formas sutis de se perceber. Por exemplo, que são dicas que eu dou aqui, trunfos que eu estou dando para você perceber às vezes quando tem algum boi na linha, quando tem alguma coisa que tem alguma coisa errada. Por exemplo, se você for casado, perceber com relação à sua esposa ou se a sua esposa perceber em relação a você. Então, se perceber se tem algum boi entrando na linha ou alguma vaca, no bom sentido, entrando na linha, entenda bem o termo, você pode perceber de maneiras às vezes muito sutis, que o inconsciente sempre deixa escapar. Então é você ter muito cuidado. Vou dar um pequeno exemplo, desculpa aí o vídeo, não queria que ficasse muito longo, não vai ficar, vou encerrar. Mas
O assunto é muito degustador, né? É muito interessante dessa análise, dessa reflexão. Então, às vezes, o que é que acontece? Existem casos, por exemplo, que o homem elogia ou a mulher elogia demais, às vezes, um colega de trabalho. Ou alguém que ela admira, ou alguém que ela admira. Quer saber se tem alguma coisa que você precisa sacar, pegar, antes que aquilo se transforme em coisa maior? Um exemplo, se sua esposa começar a de maneira reiterada, não é uma vez não, uma vez é normal a gente elogiar alguém que a gente ache a pessoa valorosa, a pessoa interessante naquilo que faz, um bom profissional na sua área. Às vezes a gente pode elogiar alguém, fulano é uma boa profissional, fulano é dedicada, fulano é isso. Uma coisa é um elogio normal, de uma conversa normal e que você fala uma vez só, beleza. Tranquilo, né? Tranquilo. Isso pode acontecer, isso não significa nada. Mas se isso passar assim, de maneiras reiteradas e como é inconsciente a pessoa que fala não percebe, está entregando o jogo. Entendeu aí, ó? Pegou? Pega a visão aí, você aí, ó, camarada que está casado ou você que está casada. Então, pega a visão. Às vezes, se você perceber que sua parceira, sua companheira, de maneira reiterada, foi ou não foi, ela está citando o nome de algum colega de trabalho, ela está citando por algum motivo, sempre alguma coisa faz ela associar alguma coisa com tal nome, com ele, com tal pessoa, é porque tem algum interesse, ou já houve algum interesse dela inconscientemente naquela pessoa. Entendeu? Então, estou dando aqui uma aula para casais e dando um conhecimento aqui que aproveitem. Poderia estar no clube de membros isso aí. Então, às vezes, uma pessoa, se você perceber que a sua esposa de maneira reiterada, quase todo dia ou toda semana que seja, ela foi ou não foi em alguma conversa, ela cita um colega, sempre algum colega de trabalho. Cita sempre algum colega de trabalho. Isso é inconsciente, viu? Então isso sai que a pessoa que diz não percebe que está entregando o jogo de alguma forma, que tá, o inconsciente está falando, está se manifestando. Então se ela começa a elogiar muito que fulano é muito bom, muito trabalhador, muito competente, é um excelente profissional, um excelente nisso, naquilo outro, seja lá o que for que faça, ou que fulano é uma pessoa, um homem exemplar, é um homem isso, é um homem aquilo, eu admiro muito fulano, porque fulano às vezes teve uma trajetória assim, fez assim e tal, os elogios nunca vão ser elogios, claro, direto para uma área de dizer eu acho fulano bonito, eu acho fulano interessante, né? Ou sexualmente interessante, não é isso, ou eu tenho alguma atração, não é assim, nunca vai ser uma coisa óbvia, uma coisa clara, vai ser um elogio sempre a alguma coisa que a pessoa faça, a um trabalho que a pessoa desempenha ou a coisas que a pessoa realiza. Então, se esse elogio começar a ser, esses elogios começarem a ser constantes, repetitivos, ou que pelo menos tem uma constância que você percebe de tempos em tempos, assim, tal, de mês em mês, de 15 em 15 dias, ou toda semana a pessoa fala muito naquela pessoa, e às vezes até associa a pessoa, por exemplo, hoje fulano falou tal coisa, eu achei engraçada. Tá. Pode não ser nada, isso falado de uma vez só. Mas isso falado de maneira reiterada, o inconsciente vai soltando, né? Hoje, aí alguém diz assim, eu fiquei com a vontade hoje de curtir um feriadão, porque fulano lá do local que eu trabalho falou, eita, que esse feriado vai para praia, vai viajar para não sei onde. Isso parece ser algo muito normal e inofensivo. Mas isso no inconsciente está querendo dizer o quê? Muitas vezes está querendo dizer, nossa, como seria bom, né? É interessante, de repente, viver uma loucura, passar um final de semana aí na praia com fulano.
ou viajar com fulano, ou como seria bom assim, uma coisa louca, sair, viajar, né? Faltar amanhã, ou ter um dia de folga amanhã, ou emendar um feriadão. Isso são desejos inconscientes. Então eu estou querendo trazer essa realidade para você entender de que e pegar essa visão. Da mesma forma pode ser o contrário. O homem falar muito numa colega de trabalho, que é muito parceira, muito amiga, conversa e tal, e não sei o que. Opa, cuidado aí. Muitas vezes não é só isso não. Isso é o que está sendo exposto, o que está sendo falado. Mas quem sabe aí muitas vezes há desejos, né? Então são questões a serem observadas. Agora, isso acontece dos dois lados. Mas as mulheres acabam entregando mais esse jogo, tá? Entregando mais esse jogo do inconsciente, falando sem perceber e sem sentir, muitas vezes, sobre pessoas, sobre colegas. Eu vi um exemplo uma vez de uma professora citando até isso em aula. Eu me lembro bem quando eu estava estudando psicanálise e uma professora citou um exemplo de traição que ela acompanhou de perto, um caso psicanalítico, em que uma mulher elogiava demais um companheiro de trabalho. Elogiava muito a performance dele, que ele era um grande homem, que era trabalhador, que era isso, que era exemplo, que era tal, e fazia muito bem suas funções e tal. E com o tempo e o decorrer das conversas psicanalíticas, e como na psicanálise a fala está ali sendo exposta, então ficou perceptível que havia uma relação extraconjugal com essa pessoa, porque a pessoa começou a confidenciar isso e aí realmente confirmou-se, porque a pessoa meio que do nada, entre aspas, ou com muita frequência citava esse nome, né? Citava e sempre alguma coisa fazia lembrar esse nome. Então, isso é batata, é algum desejo inconsciente que pode nunca ter feito nada, se concretizado nada, nem havido nenhum tipo de traição, nem havido nenhum tipo de traição, tá? Desculpa aí que caiu aqui o celular. São falhas, né? Então é isso. Observem bem o vídeo, ele está bem elucidativo, tá? Eu acho que valeu a pena a vocês, desculpem aí qualquer coisa. E no final essa queda aí, que foi um vacilo, mas o conteúdo está aí, tá? Espero que vocês gostem, compartilhem. Eu não queria que ficasse um vídeo longo, acabou ficando 32 minutos aí, quase 33, mas é um assunto degustador, interessante para aqueles que pensam, refletem e querem viver melhor. Então ficaram algumas dicas e reflexões acerca do desejo e do trabalho disso com o inconsciente, tá bom? Para que vocês possam viver melhor, trabalhando melhor isso em si mesmos e com os seus parceiros também, para quem for casado, para quem tiver sua relação sólida, também saber cultivá-la e regá-la e também ter os cuidados espirituais com tudo isso, no sentido de não se deixar levar por influências espirituais que também elas atuam nessa parte de às vezes tentar estragar relacionamentos, matrimônios e até relacionamentos sólidos, muito amorosos, às vezes justamente se aproveitando dessas fantasias, desses desejos, que na realidade a gente é que precisa equilibrar tudo isso em nós, satisfazendo de alguma forma, cedendo de alguma forma, entendendo que é normal desejar, mas mantendo também os cuidados necessários para não sofrer influências, não se deixar levar pelos ímpetos, pelo id totalmente, não é? E ao mesmo tempo sem reprimir, sem recalcar. Então é um jogo de equilíbrio inteligente, ok? Deixa o like, compartilha, que vale muito a pena. Esse vídeo é de utilidade pública, aí vai ajudar muita gente, principalmente casais, tá? Então deixa aqui o seu like, compartilha, comenta aí também o que é que você achou, alguma experiência que você já teve, alguma coisa nesse sentido,
comenta, por favor, interage conosco. Um grande abraço.